Análise de gráficos. Eu sei que eu já falei de gráfico no vídeo, mas eu vou falar outra coisa nesse momento. Olha só que louco, pessoas. Em física, não só em cinemática, você vai ver muitos gráficos. Que tem vários significados de várias coisas. A gente começou agora com cinemática e, portanto, viu o gráfico clássico de espaço em função do tempo. Beleza? E a gente viu que no movimento uniforme, retilíneo de preferência, mas no movimento uniforme, o gráfico é uma reta, que pode ser crescente no movimento progressivo ou decrescente no movimento retrógrado. Aliás, um parênteses aqui. Eu vi muita gente no resuminho escrever a palavra regressivo. Não tá errado. Tanto é que eu falei no vídeo. A palavra regressivo não tá errado, mas ela não é a mais usada. Não é para você decorar aquela que você mais gosta. É pra você decorar todas, mas principalmente aquela que mais aparece. Tá legal? Não é a que você mais gosta. Eu gosto mais de regressivo também. Mas a palavra retrógrado é o que aparece mais. Então, se é para decorar uma das duas apenas, decora essa. Tá legal? Bom, vamos supor que eu tenho um gráfico assim, ó. Tá? A unidade de medida da grandeza que representa o eixo vertical aqui é, por exemplo, metros. E a unidade de medida da grandeza que representa o eixo horizontal aqui é, por exemplo, segundos. Beleza? Mas, mais pra frente, tem um pouquinho de fé aí, a gente vai mudar um pouquinho e a gente vai começar a ver gráficos de, por exemplo, velocidade por tempo. E essa velocidade, por exemplo, em metros por segundo. Esse movimento aqui, ó, esse gráfico que eu acabei de colocar, isso é meio spoiler, tá? Esse gráfico que eu acabei de colocar, ele representa um movimento que não é uniforme. Vocês concordam com isso? Sabe por quê? Porque a velocidade varia. Ó, aqui eu tô falando de uma velocidade que tinha um determinado valor e conforme o tempo foi passando, ela foi aumentando. A velocidade variou. Se a velocidade variou, isso aqui representa o gráfico de um movimento que não é uniforme. Ah, Gabs, mas na aula você disse que esse gráfico reto aí era um movimento uniforme. Se for espaço por tempo, não velocidade por tempo. Então isso faz muita diferença, tudo bem? Isso é muito delicado. Agora tem uma coisa muito louca. Vamos supor que esse ponto aqui, e eu vou falar de física como um matemático, ok? Esse ponto aqui seja o par ordenado 0 e 10. Significa que nesse instante 0, que é o instante inicial, a velocidade é de 10 metros por segundo. Tá claro isso para vocês? Sim? E vamos supor que esse ponto aqui, ó, seja o par ordenado, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e 20, 30, 40, 50. 7 e 50. Significa que depois de 7 segundos a velocidade passou a ser de 50 metros por segundo. Tá claro isso aqui? Beleza. Duas perguntas clássicas poderiam aparecer aqui. Uma pergunta clássica que a gente vai ver no futuro ainda, a gente não aprendeu o movimento uniformemente variado, é: qual foi a aceleração desse veículo? E outra pergunta é: qual foi o espaço percorrido? Ou seja, quanto ele andou no total? São duas perguntas muito clássicas aqui. Se ele quer saber a aceleração, eu vou ter que encontrar algo cuja unidade de medida será metro por segundo ao quadrado. Apesar de não ter visto a matéria ainda, a gente já falou dessa unidade de medida lá na primeira semana, lembra? Beleza. E se ele perguntar o espaço percorrido, o deslocamento, ele quer saber algo cuja unidade de medida é metros. Certo? Lembra que eu ensinei a roubar, fazer alguns exercícios sem saber a matéria, só brincando com as unidades de medida? Dá para fazer o mesmo com gráficos. Só que aí você tem que decorar duas coisas. Se você quiser, eu vou escrever isso. Calma aí. Se você é BC, né? Quiser multiplicar as grandezas, basta calcular a área sob o gráfico. Se você quiser dividir
as grandezas, isso é novidade, hein? Basta obter a inclinação da reta. Isso é monstruoso e vale para todos os gráficos. Claro, essa segunda parte exige que o gráfico seja uma reta. Então, se o gráfico não for uma reta, a gente vai ter que aprender outras técnicas. Mas se o gráfico for uma reta, olha o que eu estou tentando dizer aqui, pessoas. E vai ter um monte de spoiler. Se eu quero achar o espaço percorrido a partir desse ponto até esse, eu quero a resposta em metros, concorda? Concorda que para eu obter metros usando essa unidade de metros por segundo e essa unidade de segundos, é só eu multiplicar uma pela outra? Sim? Metro por segundo vezes segundo, corta o segundo. Tá legal? Então, se eu quero obter, olha só que animal, a unidade de medida de deslocamento, que é metro, é só eu pegar a unidade de medida de velocidade, que é metro por segundo, e multiplicar pela unidade de medida de tempo, que é segundo. Ou seja, eu quero multiplicar essas grandezas. E aí eu decoro. Se eu quero multiplicar as grandezas, basta calcular a área sobre o gráfico. Ou seja, quem que é o deslocamento desse móvel? É a área sobre esse gráfico. Beleza? Aí vem um segundo spoiler. A área desse gráfico é a área de trapézio. A gente não viu isso em geometria ainda. Beleza? Então vocês vão ter que acreditar em mim nesse momento. E eu vou dizer para vocês que o deslocamento é numericamente igual. Tudo bem esse símbolo aqui? Esse igual com esse N em cima? Numericamente significa, ignorando as unidades de medida, né? Porque a unidade de medida de área não é a mesma unidade de medida de deslocamento, tudo bem? Então ele é numericamente igual à área desse trapézio. A área de um trapézio, pessoas, olha para a lousa, é base menor, que é 10, mais base maior, que é 50, vezes a altura, que é 7, dividido por 2, tá? Não precisa decorar isso agora, a gente vai ver no futuro. Então 10 mais 50 vezes 7 sobre 2. 10 mais 50 dá 60, por 2 dá 30, vezes 7 dá 210. E qual a unidade de medida? Metros. Tudo bem? Porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos, multipliquei os dois. Pegou que animal? E isso não vale só para cinemática. Então, sempre que eu tiver qualquer grandeza aqui, pode ser energia, por exemplo, energia e tempo. Mas eu quero multiplicar os dois, por algum motivo, eu quero uma unidade de medida que represente a multiplicação dos dois, então eu calculo a área sobre o gráfico. Quer ver um outro? Olha isso aqui, ó. Também é spoiler, tá? Tudo isso que eu tô falando vai ser spoiler. Que nem a primeira semana. A primeira semana era tudo spoiler também, né? Agora é spoiler de novo, ó. Vamos supor que o eixo vertical aqui represente a força em newtons que, sei lá, uma mola faz sobre uma massa. Tudo bem? E o eixo horizontal represente a deformação da mola em metros. Beleza? Por exemplo, tá? Eu sei que newton vezes metro é joule, que é a unidade de medida de energia ou de trabalho. Tá bem? Então, se o exercício me pedir o trabalho realizado pela mola, eu vou calcular a área sobre esse gráfico. Trabalho a gente usa essa letra aqui, tá? Esse tal. Então, eu sei que a área sobre esse gráfico vai ser o trabalho realizado por essa mola. Por quê? Porque é newton vezes metro. Então você vai ter que decorar isso aqui, tá? Vai ter que guardar isso daqui no coração. Se eu quiser multiplicar as grandezas, basta calcular a área sob o gráfico. Tudo bem? Isso vai valer para quaisquer grandezas, o que é lindo. Agora, deixa eu apagar essa parte aqui. E se eu quisesse achar a aceleração? A unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Gente, metros por segundo ao quadrado é metros por segundo dividido por segundo. Concorda? Isso é metros por segundo ao quadrado. Ou seja, eu estou pegando a grandeza vertical aqui e dividindo pela grandeza horizontal. E aí eu pus mais uma decoreba. Se eu quiser dividir essas grandezas,
basta eu obter a inclinação da reta. Pessoas, a palavra inclinação, na cabeça de vocês deve estar vindo. Ah, se ela é mais assim ou se ela é mais assado. Certo? Só que quando eu falo inclinação nesse contexto, eu preciso de um número. Eu quero que a inclinação dela seja, sei lá, 4 ou menos 10. Beleza? Alguma coisa assim. Fechou? Que número é esse? Quando eu falo de inclinação, eu estou falando da tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal. Tá bem? Então eu tenho uma horizontal aqui, ó. Esse ângulo alfa, a sua tangente vai representar a inclinação. Então quem que é a aceleração? A aceleração é numericamente igual à tangente desse ângulo alfa. E a tangente é cateto oposto sobre adjacente, lembra? Então se eu pensar nesse triângulo, ó, ponto, ponto, não é esse ponto. Ponto, ponto, esse ponto aqui, ó, formando esse triângulo retângulo, a tangente vai ser ΔY por ΔX. O que é ΔY? 50 menos 10. Sobre ΔX, que é 7, né? 7 menos 0. E aí eu sei que a aceleração desse veículo será de 40 sétimos, número feio, tirei do rabo, tá? Cuja unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, eu vou usar isso muitas vezes ao longo do ano, inclusive nas resoluções dos exercícios que eu posto para vocês lá, tá? Então é bom você já ter visto uma vez na vida para entender de onde surgiu.